Olá, começamos mais um podcast, isso mesmo, um podcast comemorando os 10 anos dos Jogos Estudantis, edição especial, né? 10 anos dos Jogos Estudantis que contou com a participação, dedicação, né, de cada aluno, verdadeiros atletas, né? E claro, com a motivação, experiência dos professores nesse processo de crescimento do esporte dentro das escolas. E esses professores têm muitas histórias para contar para a gente, né? Agora estamos recebendo aqui o Heraldo Júnior, do Colégio Externato Campista, colégio também tradicional aqui em Campos, e que nesse ano, em 2023, fez uma bela apresentação. O Heraldo, seja muito bem-vindo, muito prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Valeu. Um prazer todo meu sempre estar aqui com vocês, né? Um prazer poder falar um pouquinho sobre tudo que a gente, né, a profissão que nós escolhemos, né, que é o esporte, que é a educação física, saber que dentro da educação física a gente agrega valores, né? Então, os Jogos Estudantis, ele mostra isso muito bem, né? Como outros professores que passaram por aqui, eles falaram de emoções, de sentimentos, né, e tudo isso é muito importante. Agora você está há bastante tempo no colégio, né? E sim, você tem 14 anos, né, como professor lá. Vocês participaram da primeira edição em 2012, mas não participaram agora em 2022. Isso. Vocês participaram em 9 edições. Como que foi para vocês participarem aí dessas 9 edições dos Jogos Estudantis? É muito engraçado porque o Externato Campista, né, ele não tem tradição, né, em esporte. Não tem? Não tinha, na realidade, né? Desculpa, né? Então ele não tinha. Então foi até o motivo pelo qual eu entrei lá. Eu entrei para ministrar um aulão, e aí o seu Nock, né, que é o diretor, e o Ulisses, que é o filho, também de diretores, na época me chamaram, gostaria que você trabalhasse aqui ano que vem, e o que você gostaria de fazer? Então não tinha escolinha, e nós temos lá 3 quadras, 3 piscinas, um campo de futebol. Caramba. E não tinha nada, só tinha um professor que ficava no campinho, e eles usavam aquilo, e aquilo ali era o futebol, era a escolinha de futebol, não usava nem futebol society, não era nada. E aí eu falei, primeira pergunta que eu fiz, o que vocês têm escolinha? Não. E aí dali começou, vamos dizer assim, essa trajetória toda das escolinhas. Então eu tive que montar os profissionais, né, ver várias modalidades. Então nós chegamos a ter 22 professores, 14 modalidades nas escolinhas. Isso antes dos Jogos Estudantis? Isso antes, isso. E aí quando teve o primeiro Jogos, eu falei, é a hora, vamos entrar. E foi muito engraçado, que como eu falei, a gente não tinha... Conta até um fato muito engraçado que aconteceu. Como os alunos não estavam acostumados, enfim, nós, né, de forma geral. Então a gente só tinha um jogo de uniforme. Então era um jogo tipo assim, eu não lembro o horário, mas vamos dizer, 2 horas da tarde, 14 horas, e o outro era 16 horas. Aí o que acontece? Jogamos o primeiro, e como é que joga o segundo com a roupa toda suada, não tinha outra? Eu falei, cara, o que vai fazer? Aí o professor, o que o meu professor me faz? O professor vai, me pega o uniforme e me pendura no muro. No muro, assim, para secar o uniforme. A mãe vai, tira foto daquilo, manda para mim, manda para a direção. Nossa, eu falei, caramba. Aí foi muito engraçado, porque daí a gente viu o quanto era a necessidade. Tipo assim, necessidade de confeccionar o uniforme. Porque eu falei, um só tá legal, né? Então foi importante, porque daí a tamanha, né, divulgação, porque não era legal para a escola. Imagina, você posta uma coisa na televisão com um uniforme para jogar todo mundo, daqui a pouco está suado, pendurado. Então isso também, como eu falei de valores, né, isso também foi bem bacana, porque daí a direção percebeu isso, e aí nós confeccionamos um uniforme para cada modalidade. Na época nós entramos com vôlei, handball, como eu falei, nós não tínhamos essa tradição, né, então não era tão simples chamar os alunos para montar uma equipe, né? Mas nós começamos com as escolinhas, ficamos aí direto como eu falei, eram 14 modalidades de escolinhas, e por um bom tempo. Só que antes da pandemia, acho que um ano antes, provavelmente a gente já começou a dar o senhor Enoque, né, que é o diretor, ele não estava muito legal já de saúde, assim, e aí o que acontece? Aí a gente deu uma diminuída no esporte. Entendeu? A gente acabou dando uma segurada, freada no esporte, né? E isso não foi muito legal, porque a escola... Imagina as crianças, os jovens, né? Foi o ano que a gente não participou, né? Que foi justamente o ano que a gente não participou. E as crianças querendo, e eu tipo assim, eu tinha que correr dentro da escola, porque os pais vinham querer entrar, e eu não podia, né? Eu tinha que ser
ter aquele feeling de como falar com os pais e os alunos, mas também tinha convencer a direção. Direção, entendeu? Mas aí, né, como foi um problema de saúde, nesse ano a gente não participou. Mas quando voltou também, voltou com força, né? Voltamos agora, né? No último, na realidade nós voltamos até com menos modalidades, porque, né, a escola ela foi vendida, né? Aí por isso eu falei assim, não, a gente tem que participar. É o último ano nosso, então a gente tem que com chave de ouro, independente disso aí, porque a gente estava parado, todo o processo de esporte. Ficamos parados na escola, ficamos 2 anos, 3 anos paradão. Então não tinha mais escolinha, então ficou parado. Eu falei, não, a gente... Então como nós, profissionais de educação física, a gente muito, assim, a missão dada é missão cumprida, tem que fazer. Então, galera, a gente tem 2 meses para ver o que vai entrar, treinar e entrar. E assim foi. Aí nós entramos com bem menos modalidade do que a gente tinha hábito, mas conseguimos montar times, mesmo sem treinar muito tempo, porque a gente não estava treinando, nós conseguimos fazer grandes jogos, né, contra equipes já tradicionais, que já treinam há anos, né, até professores de outras escolas já foram nossos, né, enfim. Mas foi bem bacana, foi bem emocionante. Eu vejo assim, eu fiquei 2 semanas direto com eles, né, com todos os times que a gente entrou. Dizer, então, essa energia dessa juventude é muito bacana. Agora, como é que vocês Heraldo, como é que vocês conseguem encaixar o horário, né, porque você tem um currículo escolar a ser cumprido, né? E dentro desse currículo escolar você também tem as modalidades, essas disputas, principalmente dos jogos estudantis. Como é que vocês conseguiam encaixar uma coisa na outra? A gente, como eu falei, né, a gente preconiza sempre a disciplina, né, a gente preconiza o estudo, em primeiro lugar, e a consequência disso é você estar apto para jogar. Porque se você tem disciplina, a disciplina ela serve para tudo na vida, entendeu? Então o que a gente fazia? Eu tinha que ver junto com o pedagógico, né, para não bater, principalmente hora de treino, né, para não atrapalhá-los, né, porque senão você ia ter os pais poderiam estar reclamando e com razão, né, ter conflitos, conflitos. Né? Então a gente não, como eu falei, a gente tem que fazer a coisa ficar suave nesse sentido, entre direção, atletas e pais, né? Escola, pais, então tem que ter essa harmonia. Então a gente conseguia fazer com que o treino trocava o horário do treino, se fosse o caso, entendeu? Então deu para fluir bem legal. Só uma vez, tô lembrando aqui, agora até curiosidade, um treino que eu falei com ele, galera, eles iam treinar para o vôlei. E eu falei, então vocês olham o dia da avaliação simulada, não era nem simulada, era uma prova de recuperação, se eu não me engano, assim, segunda chamada, alguma coisa assim. Falei, então vocês olham e vão. Só que aí o que acontece? Tá rolando o treino, daqui a pouco a coordenadora me liga. Tá tendo treino agora? Eu falei, tinha 3 atletas, cara, que tinha que estar estudando, eles estavam lá. Aí eu peguei na hora, eu falei, parei o jogo, né? Botei os 3, como eu falei. Tirou do treino? Tirei do treino, vai estudar, porque a prioridade é estudar, cara. Entendeu? Porque o esporte ele serve, né? A gente sabe que fazer atividade física, a prática de atividade física, né, é saudável demais. Então a gente sabe que a necessidade deles terem que treinar até para poder liberar endorfina, né, poder melhorar até na parte curricular, né, de grade curricular deles. Mas, em primeiro lugar, estudo, disciplina também. Agora, você como profissional da área, né, quanto tempo seria necessário, né, que você acha que deveria ter para esses alunos, para eles se prepararem para os jogos estudantis? Uma coisa é você saber jogar, outra coisa é você treinar todos os dias, porque você precisa do entrosamento. Sim. Se for esporte por equipe, você precisa de um entrosamento, seja no futebol, seja no vôlei, seja no handebol. A gente tem a queimada aí, né? Até mesmo o beach tennis, às vezes você joga em dupla, né? Você precisa de entrosamento. Se for, de repente, uma modalidade individual, mesmo assim você precisa se concentrar. Vocês, como é que vocês trabalham esse tempo necessário? 2 meses antes, 3 meses antes, já começa o ano letivo e vocês já começam a trabalhar? O ideal é que fosse fomentado desde escolinhas, desde 5, 6 anos de idade, lá atrás. Porque daí você vê o desenvolvimento da criança. Né? Dali você tem todo um processo para você chegar, vamos dizer, no caso, nos jogos. Né? Mas como no nosso caso lá, a gente acabou tendo uma ruptura, então a gente não teve essa continuidade, então foi um pouco mais difícil. Nós tivemos assim, 1 mês, só que eu acredito que para entrosamento, a partir de 2 meses você,
né? Porque por mais que eles não treinem juntos, mas geralmente eles se conhecem, então eles jogam na hora do intervalo. E foi muito engraçado, porque para essa última edição, para a 10ª edição, o que eu fiz? Como a gente estava parado, né? Eu estou toda hora ressaltando isso, que a gente tinha dado um time no esporte, vamos dizer assim. Então o que aconteceu? Eu peguei 2 alunos e eles me ajudaram a fazer a peneira da escola, porque eu não tinha tempo hábil para fazer essa peneira, né? Porque estava, e como eu falei, para não atrapalhar no pedagógico. Sim. Não podia chegar assim, galera, vai ter, segunda-feira vai ser uma peneira para todo mundo que vai jogar. Não tive esse tempo hábil, né? Porque provas, enfim. Aí, para não atrapalhar, eu falei, vocês vão me ajudar, galera. Vocês, eu me sentei com ele e falei, vocês, fiz uma comissão, foi muito engraçado. Fiz uma comissão, tirei uma foto, falei, se eu der certo, vocês são culpados. Se der errado, vocês são culpados. Então, todo mundo na mesma barca. E foi muito bacana, porque eles me ajudaram. Documentação, né? Documentação, além de ver os atletas que jogavam melhor vôlei, que jogavam melhor o basquete, que futsal, queimada. Então, foi bem bacana. E eles se conhecem, juntamente com os professores também, né? Com os professores, e isso é bem bacana. E como é que vocês hoje encaram, né? Vocês já são 9 edições de participação, né? Nos Jogos Estudantis da Record, né? E como que vocês encaram, né? Agora, porque a gente sabe que a cada ano os jogos vão se aprimorando. E com esse aprimoramento, os jogos também vão crescendo, a visibilidade é muito maior. Muito maior. Muita gente não sabe, mas só a audiência que a Record tem aqui no interior do Rio de Janeiro, né? A Record hoje ela abrange aí a região dos Lagos, região Noroeste, região Norte, tem aí a Baixada Litorânea, né? Região dos Lagos, ou seja, não é só Campos, né? Mas todo o interior do estado do Rio de Janeiro que os Jogos Estudantis, ele consegue chegar na casa dos nossos telespectadores. Como é que vocês encaram esses Jogos Estudantis? Vocês, professores, vocês, no caso, os alunos e também os diretores da escola? Então, a gente vê como primeiro é uma forma de visibilidade. Isso aí é uma visibilidade, um marketing, assim, fenomenal, porque o aluno, ontem mesmo eu peguei um vídeo e mostrei aqui para a aluna que você está na última montagem, não sei como é que fala, última edição agora, né, que fizeram por último. Ela, caraca, me manda, então olha isso aí, imagina. Aquela apresentação lá no finalzinho, né? Ela fazendo um jogo dela. No encerramento a gente teve um vídeo, né, com todos os jogos, né? Então você imagina assim, eles ficam super, né, felizes, atentos à escola. Então, sempre apoiando, né? Sempre apoia o esporte. Então, sempre na virada do ano, a gente, né, tirando esse período que a gente ficou parado, então sempre a gente já pensava, e ano que vem, o que a gente faz? Porque a gente tinha outras modalidades, outros professores, então a gente falava assim, é a hora de começar realmente a pensar nos jogos. E hoje eu penso muito assim, hoje a escola dentro de Campos, que não participa, tem uma coisa que eu falo assim mesmo, vamos dizer, uma opinião minha. Sim. Né? A escola hoje dentro de Campos dos Goytacazes, que não participa dos Jogos Estudantis Record, eu falo com muita propriedade. Fica a desejar no sentido até de matrícula. Porque eu vivencio isso, vários pais falando. Até mexe com a matrícula também. Mexe. Vocês participam dos jogos? Vocês participam? Porque é muito engraçado, porque são muitos jovens, né? Muita criançada, muito adolescente. É uma coisa bacana, é aquela coisa de ganhar, perder, faz parte, chorar, né? Alegria. Mas então eu sinto, porque teve no ano mesmo que a gente não participou, eu via os nossos alunos indo para os jogos triste porque ele queria estar jogando, independente de resultado, mas ele queria estar naquela atmosfera de ganhar, perder, estar junto, o coleguinha e tal, o colega de outra escola, entendeu? Os pais, enfim, né? Aquela atmosfera que Sim. É muito bacana. São 2 semanas assim, de muita energia positiva e parabéns mesmo, muito... A gente voltando àquele assunto dos uniformes, a gente também reparou esse ano, a gente teve a abertura, que foi uma coisa fenomenal, Sim. sensacional. Eu não sei, eu até comentei com a Ana Paula, com o Granger, né? Até com a Paula do marketing, né? Parece que foi difícil, não sei se é porque esse número 10, né? Sim. Realmente... E foi legal, foi muito bacana. Eu vou até desculpa eu te cortar aqui. Não, pode falar. E o que eu acho agora, você falando isso aí, foi muito bacana. Não sei se você vai lembrar agora, que na hora que o cantor estava lá, né? E não precisa nem falar de onde que foi o aluno, cara. Quando eu olho assim, o cantor vendo na arquibancada, né, no auditório lá e tal,
Daqui a pouco ele puxa o nosso aluno, cara. Aí puxou o nosso aluno lá para cima. E aí, nosso aluno começou, ele tipo assim, eu acho que ele nem ia, eu acho que ele não acreditou que o aluno ia pegar o microfone e ia puxar. E ele fez uma performance, o nosso aluno fez uma performance, não sei se você lembra. Descobrindo o talento aí. Ó. Daqui a pouco o aluno vai e começou a chamar a galera. Quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Invadiram o palco. Invadiram o palco, geral desceu. Eu falei, caraca, meu irmão, ele sabe. Eu falei, cara, eu zoei ele muito. Eu falei, cara, Arthur, você é um fenômeno. Mas voltando a aquele assunto de uniformes, a gente reparou que realmente até nisso o colégio, né? Ele cresceu, né? Cresceu. Então hoje nós tínhamos um uniforme para cada modalidade, né? Porque, como eu falei, a gente não tinha essa tradição ao esporte, não tínhamos. Então, na realidade, a gente nem se atentou, vamos dizer assim, porque foi uma coisa muito nova. Então, o crescimento da escola, no que se diz respeito assim, a esporte, tem muito a ver com jogos. Porque ou você melhora e se enquadra, não estou nem dizendo de medalha, primeiro lugar, segundo lugar, não. Estou falando assim, de representar com dignidade, de estar ali. Né, o que eu falei, eu lembro que no dia da abertura eu falei, galera, uniforme, e a camisa é branca, né? Então eu falei assim, vocês não vão chegar com fome, querer tomar um açaí e caiu o açaí na roupa, você vai para lá. Eu falei, pô, é apresentação. Falei, apresentação, galera. Então, né, então são esses detalhes, porque o esporte é muito mais do que o simples jogar, seja vôlei, basquete ou nadar, ou o que seja. Então é muito mais. E aí quando a gente fala de agregar valores, a gente fala de tudo mesmo. Claro que a gente não fala assim, ó, você vai comer 2 colheres de arroz, feijão, porque a gente não é nossa área, mas a gente orienta. Evita dormir tarde um pré-jogo, evita comer coisas gordurosas, né? E aí, entendeu? Esses toques é importante a gente falar também com eles. Então, automaticamente, a gente vai embutindo o esporte, né? O profissional, ele vai embutindo na cabeça do aluno, do atleta. E dali pode virar porque a gente está falando de visibilidade. Então, a visibilidade que os jogos traz para as escolas é muito bacana. Por isso que é importante todas as escolas sempre estarem participando, e até mais escolas. O conselho que eu dou para os diretores é isso, um dos conselhos seria isso. Não pensa assim, não, é investimento mesmo, porque é um investimento. Né? Porque quem não participa, eu tenho certeza que uma grande massa falar não participa, não gosta, meu filho eu vai fico ser... imaginando, né? E isso é real mesmo, eu converso com muitos diretores de escola, né, amigos e tal, e acontece mesmo, nos bastidores isso acontece. Quem sabe no 2024 a gente não tenha mais escolas, né? É claro que isso nas redes sociais vira uma febre, né? Sim. Os comentários, cada um postando uma foto, um vídeo da participação. E a gente estava falando agora dos uniformes, né? Realmente a gente viu uma evolução muito grande das escolas. Sim, né? Outros, é claro que você vai querer sempre melhorar, né? Se a gente for fazer um comparativo com os Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, as apresentações, aquela bem de gala, é muito bacana, né? Calça comprida, aquele casaco, né? E é claro que isso vai crescendo com o tempo. Até nisso os jogos estudantis está fazendo muitos diretores mudarem de pensamento, né? Porque o que acontece? Em algumas situações pensa-se em gasto, só que na verdade não é um gasto, é investimento. Investimento. Seja na inscrição, seja na vestimenta, né? No uniforme, seja... Porque só você está falando ali em estar aparecendo na mídia o seu aluno, a sua bandeira, o nome da tua escola, e não é uma, são 2, são várias vezes. Isso é direto, são 15 dias assim, direto. Então tudo é uma atmosfera mesmo. Internet, grupo de WhatsApp, TV, rádio, tudo. Então é muito bacana. Então é bem assim, muito legal mesmo. Com todo esse trabalho que já foi feito desde 2015, né? Agora o que vocês estão programando para 2024? Porque vem aí a 11ª edição. Então, como a nossa escola foi, né, vendida, né, então a gente queria fazer parte dessa 10ª edição e fechar com chave de ouro, fazer o nosso melhor, independente de resultado. Né? Como eu falei, a gente estávamos meio que ponto morto, vamos dizer, no esporte nos últimos tempos, mas a gente queria participar, né? E eu queria agradecer a direção, aos alunos, os pais, né? Os professores, todos que estiveram conosco nessa 10ª e a nossa, do externato, no caso, né, a edição, e foi muito bacana participar disso. Porque o que acontece, Heraldo? Os alunos que participaram, né, vão participar ano que vem, os pais também vão fazer, é claro, vão fazer esse pedido à direção para que continue com esse projeto. Sim. É um projeto que a cada ano cresce, né?
que envolve não só o presente de cada jovem, né, atletas, mas Sim. também você acaba tocando no futuro desses jovens, porque muitos vão galgar posições melhores, em outras, no caso, no futebol, no handebol, né, tem o basquete, tem o futsal, ou seja, garotos que podem ser encaminhados aí para o esporte brasileiro. Nós temos situações até anteriores. O Gabriel, hoje ele está no Internacional, né? A gente teve uma galera boa ali dentro que nesse tempo aí, mesmo como a gente começou falando, né? Mesmo a gente não tendo essa formação assim de esporte, né? Mas com os jogos a gente acabou descobrindo talentos, né? Isso foi bem bacana, e vários outros, né? Eu não me recordo o nome de todo mundo, são muitos anos, né? Mas para ano que vem a gente já pensa já com a nova direção, com a nova escola, como eu falei, né? Nós vendemos até dezembro agora, e a gente pensa já, porque eu levei os novos diretores, até já apresentei o projeto para eles, mostrei para eles a importância de estar dentro dessa atmosfera. É aquilo que eu falei. Se não estiver dentro da atmosfera, fica um pouco Sim. assim. Então, a visibilidade que os jogos estudantis proporcionam, né? Sim, é importantíssimo. Porque todo mundo, naquelas 2 semanas ali, todo mundo fala sobre isso. As escolas, e é todo dia falando. Todo dia. Então, de manhã, tarde, à noite, direto. Sim, é a marca de cada escola aparecendo Sim. na televisão, conforme eu te falei, né? A abrangência da Record, ela é muito grande, né? Então, essa fatia é uma fatia que as escolas precisam aproveitar. Sim. Né? São 2 semanas. Bem intensas, né? Bem intensas, né? Isso envolve o emocional. Né, dos jovens, não só dos jovens, como também de toda a família. Dos pais, porque a gente sabe, né, que o esporte é uma ferramenta muito importante, né? Sim. Ferramenta de união, de educação, né? E você, nesse momento, você pode estar, conforme eu já falei aqui, sem ser repetitivo, você pode estar encaminhando esses jovens para uma vida próspera, né? Sim, você tirar do tempo ocioso, né, é importante demais, ter qualidade de vida. Porque eu sempre falo assim, não adianta você chegar lá com seus 60, 50 anos, 70, e chegar, é a forma que você vai chegar lá. Tem que tentar chegar bem. E você chega bem, não só financeiramente falando, mas com qualidade de vida. E o esporte traz isso. Porque, aí eu vou falar de novo, para mim uma das coisas primordiais é ter disciplina, porque a disciplina é tudo. Você tem disciplina para tudo na tua vida. Puxa, legal. E por falar em disciplina, né? A gente tem que seguir um horário, né? Mas, Heraldo, poxa, foi muito bacana receber você aqui no podcast da Record, né? Em comemoração à 10ª edição dos Jogos Estudantis. E a gente espera vê-lo aqui outras vezes, né? Sim. Se Deus quiser, vai no próximo ano já com a nova instituição, né? Mas foi um prazer, assim, o Externato Campista fazer parte todos esses anos. Pra gente foi assim, emoção mesmo ímpar, tanto no que se diz respeito à direção, à paz, alunos, né, torcida, todo mundo. Então, agradecer ao diretor, né, o Enoque, agradecer ao Rodrigo, agradecer ao Ulisses, que sempre apoiaram o esporte, que sempre estiveram, mesmo o Enoque agora já estando um pouco cansado, né, da idade, enfim, mas ele está sempre ali apoiando, e eu fico muito feliz em poder ter feito parte desses, e podem contar sempre comigo aí, se Deus quiser, ano que vem estamos juntos aí. Tá aí, conversamos hoje com o Heraldo Júnior, né, do Colégio Externato Campista. Tá? Obrigado pela sua participação. E você pode acompanhar esse podcast no YouTube, tá? No canal Record Interior RJ. A gente volta numa próxima oportunidade. Um grande abraço.